Olá de novo, pessoal. Vamos lá entender melhor sobre essa questão da morte presumida, que é simples, mas que cai muito na prova da OAB. Tem um peguinho aqui no meio que eu vou falar para vocês. Como a OAB gosta de derrubar alguns candidatos com um peguinho antigo que temos nessa nossa matéria aqui. Mas enfim, então vamos lá, nós já sabemos o que é a morte presumida. Então, morte presumida não tem um corpo. Existe alguém que desapareceu e não envia notícias. Quando nós estamos falando, de uma pessoa que desapareceu, que a gente quer declaração de morte dela, pessoal, é esse duplo aspecto. A pessoa sumiu, não sei onde ela está e nem envia notícias. Então, já tivemos casos no judiciário que a pessoa estava em local incerto, a família entrou pedindo a declaração de morte presumida e ao consultar os dados bancários da pessoa, ela estava movimentando uma conta, tá certo? E era ela mesma, porque era por impressão digital. Então era ela. Então realmente não se sabia onde a pessoa estava, mas ela estava viva, se teve notícias dessa pessoa. Então, o nosso caso aqui de morte presumida é quando a gente não sabe onde a pessoa está e ela também não manda notícias. Aí passa um tempo, a família vai precisar declarar a morte dessa pessoa até para saber o que vai fazer com os bens, para entregar os bens para os herdeiros, porque provavelmente os bens, se não forem devidamente cuidados, serão dilapidados ou destruídos. E aí essa sentença judicial, ela é obtida num processo que normalmente é longo, chamado processo de declaração de ausência e morte presumida. Nós não vamos estudar esse processo agora. Nós teremos uma aula específica para estudar o processo de ausência e morte presumida, mas eu já falo para vocês, é um processo que, se seguir os trâmites legais, ele demora pelo menos 21 ou 23 anos. Então, só para apresentar esse processo, porque eu vou precisar de alguns conceitos ali na frente, esse processo, a primeira fase, ela é chamada de curadoria dos bens do ausente. Ela demora de 1 a 3 anos, dependendo se a pessoa que desapareceu, que a gente acha que ela morreu, se ela deixou um procurador quando ela desapareceu ou não. E pode ser que sim. Pode ser que a pessoa saiu, por exemplo, de uma viagem para fazer uma pesquisa, sabia que ia ficar incomunicável por um tempo e deixou alguém cuidando dos seus bens. Então, ela deixou o procurador. Nesse caso, o direito vai ser mais cauteloso para declarar a morte. Olha, ela avisou que ela ia sumir. Verdade, ela não avisou que ela ia sumir por tanto tempo, mas ela tinha essa intenção de passar um ano longe, quis tirar um ano sabático aí e sumiu sem falar para onde ia. Então, se a pessoa avisou realmente que ela ia passar um tempo incomunicável, se ela deixou alguém como procurador para cuidar das coisas dela, essa primeira fase demora 3 anos. O direito vai mais devagar. Agora, se ela simplesmente falou que ia comprar um cigarro na esquina e desapareceu, aí não. Aí realmente o direito já entende que houve alguma coisa errada e vai abreviar essa primeira fase para 1 ano. Tá bom? Então a diferença é se a pessoa que desapareceu deixou ou não o procurador, se ela avisou realmente que ela ia ficar um tempo incomunicável ou não. Depois dessa fase vem a segunda, que é a sucessão provisória, que ela demora 10 anos, e a terceira fase, a sucessão definitiva, que demora 10 anos aqui. De tudo isso, que não é objeto da nossa aula desse instante, o mais importante, pessoal, mas de longe o mais importante, é que vocês aprendam desde já que a morte presumida ela é declarada no primeiro ato da terceira fase, não é no final. Então, quando abre a fase da sucessão definitiva, onde quando a gente já vai ter passado 11 ou 13 anos, primeira coisa que o juiz faz é mandar registrar o óbito do desaparecido. Ele está oficialmente declarado morto.
Só que o direito vai avisar os herdeiros: olha, nós ainda vamos esperar ele voltar nos próximos 10 anos. E aí, se ele aparecer, nós teremos que restituir os bens que vocês receberam. Tá bom? Então, vamos falar isso mais especificamente numa aula sobre o processo de declaração de ausência e morte presumida, mas eu precisaria, para explicar para vocês sobre a morte presumida, eu precisaria realmente que vocês guardassem essa informação de que a morte presumida é o primeiro ato da terceira fase. Tá bom? E aí vocês vão entender por quê daqui uns minutinhos. Então, já é agora, né? Ainda daqui uns minutinhos. É sempre necessário esse processo de declaração de ausência e morte presumida? Resposta: não. O direito vê algumas situações, são poucas, é verdade, mas o direito vê algumas situações que é tão provável, mas é tão provável que a pessoa morreu, que o direito vai abreviar esse processo todo. Nesses casos que eu vou falar para vocês, né, vou mostrar logo a seguir, o direito já vai autorizar que a família pule para a terceira etapa direto. É só ela explicar alguma das situações que tornam muito plausível que a pessoa realmente morreu. E quais são essas exceções? Primeiro, se for extremamente provável a morte de alguém que estava em perigo de vida. Então a pessoa, tudo indica que estava em perigo de vida e é extremamente provável que ela morreu. Vocês estão vendo como o direito está olhando para uma situação e falando assim: nossa, mas é óbvio que o cara morreu, certo? Então é o caso que a gente chega lá para o juiz e fala assim: senhor juiz, deixa eu te explicar. O rapaz entrou no avião, ele fez o check-in, o avião subiu e caiu, seu juiz. É extremamente provável que ele morreu. Chegaram no local, só tinham cinzas, pegou fogo, queimou tudo. Então é extremamente provável que ele morreu. Então é esse caso que o direito civil está falando: olha, nós não vamos ficar esperando 21 anos, ou melhor, 11 ou 13 anos para declarar a morte dessa pessoa. Tudo realmente indica, que ela está morta. Então, nesse caso aqui, só para vocês entenderem, a família entra com o processo e já explica ao juiz: juiz, é extremamente provável que ele morreu. Ele entrou no avião que caiu, no navio que naufragou, ele estava naquela região de praia que foi atacada violentamente por um tsunami. Certo? Então, quando isso acontece, a família explica isso para o juiz e o juiz autoriza que o processo já pule direto para a terceira fase. Então, o que acontece? O juiz, entendendo que realmente é extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida, ele já abre o processo na terceira fase, já declara a morte da pessoa, mas fica esperando 10 anos ela retornar. Certo? Então, essa é a primeira exceção. Quando a gente pega a lei dos registros públicos, que não é uma lei que vocês vão estudar agora, lá na lei dos registros públicos, lei 6.015 de 73, lá relaciona esse caso com as catástrofes. Então está falando naufrágio, inundação, incêndio, terremoto, qualquer outra catástrofe. Então você pensa o seguinte, seu juiz: o professor Roberto trabalhava no 13º andar daquele prédio, que era o último andar. Pegou um fogo ali no 10º, que tinha para cima, não sobrou nada, virou tudo poeira. E o professor Roberto estava lá, ele estava lá. Então é extremamente provável que ele morreu, seu juiz. Nós não temos que ficar esperando 11 ou 13 anos para declarar a morte dele, não. Podemos já declarar, porque é extremamente provável a morte dele, porque ele estava em perigo de vida. Perfeito? Então esse é um caso que nós temos, que nós não obedecemos o processo inteiro. Nós explicamos para o juiz e já pulamos para a terceira fase. Segunda situação, que eu peço muita atenção, porque o peguinha da OAB está aqui, e as pessoas acham que isso aqui é teoria, e não é.
Não é. Se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro, ou seja, desapareceu numa região de conflito, ou foi feito prisioneiro, não for encontrado até 2 anos após o término da guerra. Temos que fazer algumas explicações nisso aqui, certo? Então, pessoas que morreram, pessoas que desapareceram em regiões de conflito, passaram-se 2 anos e ele não deu notícias. O direito olha e fala assim, ele está morto. E aí o juiz já se sente confortável em declarar a morte dessa pessoa, certo? Então, pessoas que desapareceram em região de conflito, peguinha da OAB, tem que esperar passar 2 anos, pessoal. 2 anos, não é imediato. E os alunos esquecem desses 2 anos. Não é nem culpa, né, dos alunos, não, certo? Nós também poderíamos cometer essa falha, certo? No nervosismo de uma prova da OAB muito grande. Então, pessoas que desapareceram numa região de conflito, conflito acabou naquela região, não precisa ser a guerra inteira, conflito naquela região acabou, esperamos passar 2 anos para ver se ele volta. Se ele não voltou, o juiz declara o óbito dele, tá bom? Então, por que eu preciso lembrar vocês que isso não é teoria? Às vezes vocês pensam o seguinte, mas o Brasil não participa de guerra. Erro, hein? O Brasil ficou 13 anos lutando na guerra do Haiti. Brasileiros morreram. Então, não pensem que isso é teoria, que o Brasil não participa de guerra. O Brasil oficialmente não declara guerra mesmo a nenhum país. Mas isso não quer dizer que soldados brasileiros não participem de guerra. E segundo detalhe, não pensa que isso aqui é só para guerra internacional mesmo, não. Esse artigo já foi utilizado, pessoal, para soldados, né, soldados que desapareceram em conflitos de favelas. Então, soldados que entraram em missões, né, policiais dentro de favelas muito perigosas, desapareceram, aquela ação policial foi extinta, acabou, e o policial 2 anos não apareceu. Aí então realmente é autorizado que se declare a morte dele. Então não pensem realmente que é um artigo que é só teórico, não, tá bom? Conflitos internos, isso pode acontecer, confrontos policiais, isso pode ser aplicado também, e eventualmente o Exército Brasileiro participa de conflitos sim, tá bom? Então não pensem que é teoria não, porque seria desrespeitar o artigo. E aqui nós temos, entrou na justiça, explicou o juiz, olha, o parente nosso aqui estava numa ação policial dentro de uma favela, ou estava defendendo, né, uma região em nome do Exército Brasileiro, desapareceu, nunca mais deu notícias, não sabemos onde ele está. Aquele conflito naquela região já acabou tem mais de 2 anos e ele não voltou. Então, o que o juiz faz? O juiz autoriza que o processo pule já para a 3ª fase. Já declara a morte da pessoa, mas fica esperando 10 anos para ela regressar. Tá bom? Essa é a segunda hipótese que nós temos. Desaparecido em região de conflito e não regressou após 2 anos. Só coloquei esse destaque aqui para ficar bem visível. Não regressou após 2 anos do fim do conflito. Esse peguinha que temos na OAB. Terceiro e penúltimo caso. Idosos, pessoas de extrema idade, né, muita idade, mais de 80 anos, que desaparecem. Qual que seria o sentido da lei esperar 21 ou 23 anos para ele voltar? Então, se o idoso, que tinha mais de 80 anos, desapareceu, né? Hoje ele teria mais de 80 anos e há 5 anos não dá notícias. Não expliquei isso bem, não. Vou explicar de novo. Não é que ele precisa ter desaparecido já com 80 anos. Não. O que ele precisa é hoje, ele ter mais de 80 anos, não sei onde ele está, mas se ele tivesse, né, entre nós, ele teria mais de 80 anos
e mais de 5 anos sem dar notícias. Então, aquele senhorzinho que desapareceu com 77 anos, hoje ele teria 82, ou seja, mais de 85 anos sem dar notícias. Família entra e pede ao juiz para abreviar o processo e já declarar imediatamente a morte desse idoso. Tá bom? Então, 80 anos e mais 5 sem dar notícias. Não quer dizer que ele precisa ter desaparecido só depois dos 80 anos. Não. Pode ter desaparecido antes. O problema é que o dia que ele completar 80, tenha mais do que 5 anos de desaparecido. Se ele sumiu com 76, com 81 anos pode pedir esse benefício. Se ele desapareceu com 78, com 83 anos pode pedir esse benefício e assim sucessivamente. Certo? É o terceiro caso, está lá no artigo 38, está um pouquinho separado do artigo 7º, que nós estudamos. E o último caso, que aí é só uma questão histórica, é uma lei histórica. Nós tivemos em 1995, nós tínhamos ainda muitas famílias de pessoas militantes políticas que desapareceram durante a ditadura militar. E essas pessoas estavam nesse processo de ausência para tentar conseguir a declaração de óbito. E aí, em 1995, surgiu uma lei, Lei 9.140, que é histórica, reconhecendo como oficialmente mortos todos aqueles ativistas políticos que desapareceram durante a ditadura. Mais precisamente, desde 2 de setembro de 61 até a data da nossa Constituição Federal. Então, todos aqueles que tiverem desaparecido, que tiverem sido detidos por agentes públicos, desapareceram, nunca mais deram notícia, foram reconhecidos como oficialmente mortos e as famílias então receberiam uma indenização do Estado. Certíssimo? Então, isso aqui é uma lei histórica. Hoje nós já passamos muito disso, né? Então, tem mais de 20 anos, né? Essa lei está beirando aí os 30 anos, então não é um processo que a gente vai encontrar mais no judiciário. Mas em 1995 isso aqui foi muito relevante mesmo. Perfeito? Então são essas 4 hipóteses que eu tenho para falar para vocês que nós abreviamos. Se o meu fato, o meu desaparecido lá não se encaixar em nenhuma dessas hipóteses, aí eu vou ter que esperar o prazo de 11 ou 13 anos para conseguir a declaração de morte dele. Certíssimo? Então tá bom. Lembrando que vamos ter uma aula específica para estudar processo de ausência e declaração de morte presumida. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado a vocês. E vamos aí em frente estudar morte civil e comoriência, tá bom? Grande abraço.